Nas redes sociais, também uma boa tarde. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados: pedimos sempre que desliguem seus celulares, para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Em relação também às águas, os irmãos e irmãs podem trazer de casa suas garrafinhas, que serão fluidificadas igualmente. Podem ficar com elas em seus devidos lugares. Obrigada. Vamos ler um trechinho do Evangelho. Capítulo 26, dar de graça o que de graça se recebe. Deem de graça o que de graça receberam, disse Jesus a seus discípulos. Por este ensinamento, ele recomenda não cobrar por aquilo que não se pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente era a mediunidade, ou seja, a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Essa faculdade eles receberam gratuitamente de Deus para aliviar os que sofriam e para ajudar na propagação da fé. Jesus pediu para que eles não fizessem da mediunidade um meio de comércio, nem de especulação e muito menos um meio de ganhar dinheiro. Que assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente, o coração, para que sejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente a prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.
e que assim seja. Agora passo a palavra à irmã Sandra, que irá fazer a palestra dessa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs, aos desencarnados também. Maravilhoso, né, a gente começar o ano com um lar assim, né, cheio de pessoas. Que maravilha, que bênção de Deus. Que bênção que muitas pessoas estão buscando, né, a espiritualidade, né, esse alento maravilhoso que o lar Irmã Esther nos traz. Muito bom mesmo, muita gratidão a Deus. Na primeira quinta-feira que o lar está, né, em funcionamento, na ativa, a gente está aqui, né, tentando fazer uma palestrinha para todos e para mim também. Hoje a proposta para a gente estudar na tarde de hoje é o capítulo 26 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que de graça se recebe. E o que a gente recebe de graça? De Deus todas as coisas, né? Mas está falando ali daquele capítulo sobre a mediunidade. A mediunidade. Né? As pessoas médiuns, né? E a mediunidade é uma coisa assim muito interessante, porque muitos são médios e se dizem que não são médios. Nesses dias um palestrante aqui dizia que não era médio, né? E eu disse para ele que ele era médio, sim. Então, médio é todo aquele, né, que tem esse dom, esse olhar, essa sensibilidade para com o ser humano, para com o próximo. Então, quanta coisa a gente pode fazer, a mediunidade é dada por Deus para que a gente possa fazer algo, né? Para que a gente não fique com as mãos, os braços enferrujados, a mente também enferrujada, né? Quanta coisa a gente pode fazer. Um olhar, um bom olhar para uma pessoa, um olhar, meus irmãos, pode até fazer uma cura. E às vezes a gente não se dá conta disso. Atender as pessoas, escutar as pessoas, não precisa ser só no lar, né? No lar espírita. Escutar seja onde for. Não a gente dá um aconselhamento, aquela coisa toda, mas pelo menos escutar uma pessoa, como é bom, como faz bem. Porque muitas vezes a pessoa está trancada, tem que falar, tem que botar para fora. E quem é o familiar que quer escutar? Né? O familiar às vezes não quer escutar. O familiar está entediado, está cansado, está estressado, está tudo. Menos com o ouvido para ouvir o semelhante ali próximo. E a mediunidade que a gente tem, que é dada por Deus de graça para nós, é oportunidade para a gente resgatar coisas que a gente deixou provavelmente por fazer em outras encarnações. E agora a gente tem essa oportunidade. Muitas das vezes a gente pede, a gente implora para vir novamente para a Terra e ser médium, né? E aí, às vezes, os dias vão passando, o tempo vai passando, a matéria vai nos absorvendo e a gente não quer botar a mão na obra, acha que é difícil e às vezes a gente não aceita naquele primeiro momento. Um primeiro momento que podia ser por amor, a gente não aceita, a gente não entende. Porém, a gente tem muitas oportunidades. E pode ser através da dor também, né? Porque com a dor que a gente tem, que todos nós temos, a gente vai olhar, a gente tem um olhar para o outro, a gente vê que aquela nossa dor tem um tamanho tão pequeno, mas tão pequeno, que ela às vezes some, porque a gente se ocupa
em fazer coisas necessárias que a mediunidade nos oferece. O capítulo que caiu para nós hoje é o capítulo, o item, né? O item 3 e 4. Então diz assim, os escribas, fala sobre os escribas, né? Que Jesus diz assim, não façam como os escribas, né? Que vão lá, que é a prece paga, né? Que caiu ali para nós. Que a gente não deve pagar para fazer uma prece. Imaginemos só pagar para fazer uma prece. Que loucura, gente! Como assim? Né? E está ali no Evangelho, como é maravilhoso, quantas explicações tem. Então Jesus nos recomenda, né, que a gente não faça que nem os escribas, né, que ficavam fazendo aquelas orações horas e horas e horas e horas para não fazer o bem. Eles não faziam o bem, eles queriam fazer outras coisas. Está ali no Evangelho. Os escribas eram o nome dado aos secretários dos reis de Judá, também doutores da lei de Moisés. Pensavam como os fariseus, compartilhavam os princípios e antipatia pelos inovadores. O que Jesus reprovava, né? Porque Jesus foi um renovador, né? Renovou muita coisa, renovou para o bem, nos ensinou só o bem. Então, meus irmãos, a grandeza da oração, como assim a gente vai pagar para fazer uma oração para nós? É inacreditável, né? E aí aquele que paga, por exemplo, né? Ele se acha assim, mas eu não preciso fazer oração, né? Eu paguei para fazer uma oração para mim, vamos fazer oração, é só pagar. Que tristeza, né? Que coisa interessante. Aí tem assim, a grandeza da oração, observemos em todo momento da alma. Daí a nossa vigilância sobre a nossa própria orientação, porque só a conduta reta, meus irmãos, a nossa conduta reta, sustenta o reto pensamento, com a retidão, seja o grau de cultura, não importa porque vamos nos colocar em comunhão com as esferas superiores, sabe? A conduta reta nos coloca em comunhão com as esferas superiores. A nossa retidão, né? O nosso esforço da nossa reforma íntima. Essa é a conduta reta que a gente fala, meus irmãos. O Evangelho todo nos alerta, ainda agora a irmã leu, foi lá em cima, ela leu, né? Como a pessoa deve ser mansa e pacífica, né? Naquele capítulo 9. Ela leu sobre a afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura. Essa afabilidade e doçura, meus irmãos, não é só assim... quando a gente sai de casa, por exemplo, eu estou aqui hoje conversando com vocês e aí eu sou afável, sou doce, sou compreensiva, né? É fácil, mas não pode ser esse exterior. Tem que ser o meu interior. Eu tenho que ser amável 24 horas por dia. Eu tenho que procurar ser doce 24 horas por dia, sabe? Com tudo e com todos. Fácil? Não é. Mas a gente tem que se esforçar. Muito esforço mesmo. E a gente consegue, porque Jesus veio aqui nos ensinar isso. Veio nos ensinar esse amor, essa doçura, perdão das ofensas, né? Veio nos ensinar. E não tem outro caminho. A gente pode até andar resbalando para cá e para lá, né? Andar se dificultando, mas não tem outro caminho. No reconhecimento ou na petição, que a gente pede muito, né?
E na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ela exterioriza a consciência. A prece chega aos céus e recompõe o nosso sofrimento. Hoje eu estava lendo, para quem é médium, eu vou deixar a dica, eu estava lendo hoje, para quem é médium, não seria bem o termo para quem é médium, para quem estuda, né, a doutrina espírita. Ali no livro Mecanismos da Mediunidade tem oração. Para quem já leu, talvez lembre, para quem não leu, possa olhar, porque aquele livro ali, não é um livro que a gente lê, pelo menos para mim, eu não leio reto, eu leio aos pedaços assim, né, conforme a necessidade. Então eu li o capítulo da oração. Vocês não têm noção a grandeza, o que uma oração faz por nós. Ninguém tem noção, sabe? A oração faz assim, digamos, para quem gosta de falar em milagre, é um milagre até, que a oração faz por nós. Ela não permite que a gente fique doente, a oração. Sabe? Aí eu já vou, instigar para vocês ir buscar Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. São os nossos livros complementares, porque a gente estuda as obras básicas, né? E os complementares são os livros do André Luiz. E esse é um deles. Bem complicadinho, científico, mas muito bom. Como se sabe, Deus não cobra pelos benefícios que concede. Como que Deus vai cobrar? Se Deus nos beneficia sempre, 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 mesmo nas dificuldades que assim se apresentam em nossas vidas, que a gente pensa assim, que coisa triste que está me acontecendo agora, neste momento, né? Aquilo ali é um amparo para nós, é uma ajuda para nós, é uma necessidade que a gente tem que passar por situações, porque é necessário para nós, porque não tem injustiça, meus irmãos, não existe isso, não existe injustiça. A gente vive muito apegado nessa coisa da injustiça, né? A gente vai para olhar a televisão ali, que dá aqueles jornais assim, e a gente vê uma coisa, vê outra, escuta isso, escuta aquilo, e vê aquilo, e a gente, né, para quem não está estudando, quem não está se aprofundando nos desígnios de Deus, parece até que é uma injustiça que está acontecendo, mas não é. É necessário aquilo tudo que aconteça, todas aquelas coisas, é necessário. Por um motivo, Deus tem um motivo, né? Então, se a gente se resignasse, que está ali no Evangelho também, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, fala sobre a resignação, a gente viveria um pouco mais calmo, mais resignado, mais confortado. Confortaria mais o nosso coração. Mas cada um de nós está na sua evolução e não tem nada errado, né? Quem não consegue ainda se sentir assim e colocar toda aquela fé, né, na oração, em buscar Deus em todos os momentos das suas vidas, vai chegar este momento que a pessoa vai fazer. Tem pessoas que começam a fazer uma prece uma vez na semana, né? Tem pessoas que fazem a prece quando está necessitado. Então, cada um está na sua evolução, né? Mas eu digo a vocês, agora na abertura do nosso trabalho, parece que veio de encontro, né, as coisas que eu ando passando, ando vivenciando, né? Muita prece, muita oração. A gente faz sempre a abertura dos nossos trabalhos ali, pedindo a orientação dos bons amigos espirituais, a ajuda, o amparo com o Pai Nosso, uma Ave Maria.
Santo anjo do Senhor. E hoje a nossa irmã pediu que fizesse mais uma oração, né? A prece do anjo Ismael. Que prece maravilhosa, quem tem um livrinho conhece, né? Vamos aqui. Como Deus ia encarregar criaturas imperfeitas, que somos nós ainda, somos imperfeitos, não somos perfeitos, colocar preço em sua justiça divina, né? Como assim, né? Preces pagas. Não podemos nem cogitar essa situação. Outra coisa, e aqueles que não podem pagar, como é que fica? Aí não tem prece, né? Que coisa mais absurda, né, meus irmãos? Como assim? Já pensou quem não pode pagar? Então ia ter os benefícios, os benesses da prece só se pudesse pagar. E não pode pagar. Não tem ajuda de Deus? Que coisa estranha, né? Não é verdade, meus irmãos. E aquele que compra se sente dispensado de orar. E nós não podemos nos sentir dispensados de orar. Nós temos que orar sempre. Agradecer, ter gratidão. Né? A gente quase sempre, né, que nós somos pedintes, a gente sempre fica assim, a maioria de nós vai orar e pedir, né? Pedir não está errado. A gente tem que pedir. É necessário. Mas também que a gente lembre, né? Nas horas boas. E quase sempre tem horas boas. Ainda esses dias eu falava com uma irmã que todo momento que está se passando na nossa vida é muito bom. Muito bom. E a gente não se dá conta que o nosso momento agora que estamos passando é bom. A gente sempre fica saudosista daquele momento que se passou ontem, antes, alguns anos atrás, quando era criança, ou quando era mais jovem, ou sei lá, algum momento que era bom. E a gente não vê o hoje, que é maravilhoso. E a gente vai saber, a gente vai se dar conta que ele é bom lá amanhã. Por que a gente não vivencia esse bom hoje? Não fica agradecido hoje, feliz hoje, agora? Né? Por que a gente não agradece? Vamos agradecer bem, agradecer bastante por todas as bênçãos que temos. Muitas das vezes a gente tem, digamos assim, uma perda material, né? Uma perda material, meu Deus do céu. Para quem já está estudando, para quem está buscando, né? Com aquela coisa assim, que sabe que é Deus que está no comando de nossas vidas. Por mais que a gente tenha que fazer a nossa parte, quem está no comando das nossas vidas é Deus. E aí aquela perda material, a pessoa se permite entrar em sofrimento, um sofrimento muito grande pelaquela perda material. Aí vai colocando obstáculos no caminho. Claro, meus irmãos, é natural que a gente sinta a perda material, porque a gente não vive sem a matéria, né? A gente tem que viver, mas que a gente coloque assim, busque o meio termo, a não colocar tanto peso naquelas coisas da matéria, porque as coisas da matéria a gente vai resolver, por mais nebuloso que pareça no momento, a gente vai conseguir resolver. Mas quando uma outra situação que envolve um acidente, que envolve uma ida ao hospital, aí é mais complicado, bem mais complicado. Então que a gente procure entender que a matéria a gente dá para resolver e outras coisas às vezes não dá, né? E por mais que pareça difícil também, né, quando é com a gente assim, quando é um acidente, quando é uma coisa mais difícil, mais dolorosa,
que a gente busque Deus na nossa caminhada. Busque Deus, busque a força em Deus, busque a força em Jesus, para a gente conseguir, né, se manter e vivenciar o que tem para vivenciar. Pedir força, para a gente conseguir suportar aquela caminhada que às vezes se parece tão difícil, e a cruz parece tão pesada, e a cruz não é pesada, a cruz está certa, está bem certinha a nossa cruz, está do tamanho que nós necessitamos, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu, como fomos ontem, a gente não está aqui pela primeira vez, né? Então a gente tem que buscar se analisar, e às vezes umas coisas que acontecem assim bem difícil para a gente, para a gente se observar também. Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu estou caminhando certo? Será que eu estou indo pelo caminho certo, né? Então a gente tem que fazer, a gente tem que buscar orientação através dessas situações que nos acontecem. Eu trouxe para nós aqui sobre a oração, benefícios da oração. Um livrinho que é Minutos com Chico Xavier, né? Imaginem, né? Com Chico Xavier, nem deveria ser minutos, a gente deveria passar um bom tempo, né, na presença do Chico Xavier. É indispensável compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual no levantamento de nossas energias, as nossas energias, meus irmãos. E nós somos energias. Dentre os inúmeros benefícios da oração, a palavra mensageiro de luz, que na última encarnação prodigalizou inúmeras curas, destaca a ocorrência da transfusão de energias espirituais que se dá no momento da prece, equivalente ao processo de transfusão sanguínea. Olha só, né? A gente sabe quando a gente faz uma transfusão de sangue, né? É para a gente ganhar vida, né? Vocês viram que a prece dá a vida para nós. Nós recebemos no instante da oração o que o benfeitor chama de plasma espiritual. No plasma sanguíneo se encontram os glóbulos vermelhos, e o volume abaixo do normal desses glóbulos pode levar uma pessoa a ter anemia. Poderemos assim concluir que no plasma espiritual também encontramos substâncias que irão aumentar nossas reservas de forças energéticas para superarmos nossos padecimentos. Quem é de nós que não padece, né, meus irmãos? Em algum momento de nossas vidas, sempre passamos por algumas situações. Guardadas as devidas proporções, poderíamos afirmar que a prece é um poderoso suprimento vitamínico. As dificuldades do dia a dia costumam operar um desgaste de nossas energias. A preocupação, o medo, a aflição, a ansiedade, que está em alta, né? O desespero são como grandes válvulas por onde nossas reservas de força costumam se desvanecer. Ocorre uma espécie de hemorragia magnética em nós. Isso explica o motivo pelo qual nos sentimos abatidos e desanimados. Quando enfrentamos uma determinada situação mais estressante, vejamos como uma pessoa chega a envelhecer depois de atravessar uma fase de provação. Até os cabelos embranquecem quando não caem, perda de energia vital que a prece poderia repor. A oração é o posto de abastecimento de nossas energias. É o momento de renovação de nossas forças. É o instante em que Deus fala conosco e nos supre dos nutrientes espirituais necessários ao nosso revigoramento. Quem ora é mais forte. Quem ora é mais sábio. Quem ora está mais perto de Deus.
e, portanto, mais perto de equacionar seus padecimentos. Que tal você deixar que o Pai lhe dê agora o alimento de que você está necessitando? Entre logo nessa conexão divina e esteja online com Deus. Em todos os lances de sua vida e cure rapidamente essa anemia espiritual. E que assim seja. Uma boa tarde para todos vocês. Um bom ano para todos nós. Então, agradecendo as palavras da irmã Sandra, peço que os médios se posicionem no salão para o passe coletivo. Irmãs e irmãos, nesta atmosfera de harmonia e paz, convido a todos para se concentrarem, buscando a serenidade interior, permitindo que a mente se acalme e o coração se abra, para receberem as benesses trazidas pela corrente de luz amiga, potencializando em cada um as energias de saúde física, mental e espiritual, e o puro amor de Deus e de Jesus, que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. O passe foi transmitido, irmãos e irmãs, vão em paz.
Vou voltar para casa, então. Obrigado, Lu. Sentadinhos.